Vem comigo. A história de hoje começa agora. O convite veio seco, sem nenhuma enrolação. Um hotel em Petrópolis. Sábado de manhã até domingo no final da tarde. E ela disse: "Vou ver." E os dois sabiam exatamente o que aquilo significava. O pior não foi dizer não, foi descobrir que ela não tinha ninguém para quem passar o bastão. Sabe quando você olha para sua vida e percebe que é a única adulta da casa, que você é a única que resolve, a única que fica acordada até tarde pensando como é que vai fazer? Essa história não é sobre um final de semana em Petrópolis. É sobre o que a gente descobre no meio do caminho quando finalmente se dá permissão para existir. O convite veio seco, sem enrolação. Jorge apoiou o cotovelo no batente da porta da área de serviço que dava para a varanda comum e disse: "Consegui uma diária promocional num hotel em Petrópolis. Sábado até domingo no final da tarde." Ele não pediu, ele propôs. E ficou esperando. Rita, olhando pela janela, segurou o pano de prato com as duas mãos. O portão elétrico do prédio rangeu lá fora, alguém chegando, alguém saindo. A vida seguindo. Ela olhou para a xícara de café na bancada, a borra no fundo, o chiado do coador ainda úmido. "Vou ver", ela respondeu. E os dois sabiam o que é que "vou ver" significava. Ela sabia que ele sabia. Ele sabia que ela sabia que ele sabia. Mas ninguém disse nada. Jorge fez que sim com a cabeça devagar e voltou para o apartamento dele. Não bateu a porta, não suspirou alto, só fechou com cuidado, como quem não quer incomodar. Rita passou a noite remoendo, ela não conseguia dormir. Olhava para o teto e repetia para si mesma que estava sendo sensata. Mãe não abandona um filho por um final de semana. Mãe não escolhe hotel em Petrópolis em vez de dar banho no filho. Ela estava certa, estava sendo responsável, ela estava sendo adulta. Mas o alívio não veio. No dia seguinte, no escritório, uma advogada mais nova comentou na copa que ia passar o final de semana com o marido em Búzios, sem os filhos. "Minha sogra vai ficar com eles", ela disse rindo enquanto mexia no café. Rita sorriu de volta e sentiu um aperto no peito. À noite, na varanda, Jorge apareceu com o coador. Passou o café em silêncio. Não mencionou Petrópolis, não mencionou nada. Só perguntou com a voz baixa: "Dormiu bem?" Ela disse que sim, os dois beberam café olhando para o varal. O silêncio dele foi pior do que qualquer cobrança teria sido. Porque se ele tivesse cobrado, ela podia revidar, podia dizer que ele não entendia, podia transformar a culpa em briga. Mas ele não cobrou. Ele só ficou ali do lado dela, esperando. Rita se perguntou por que ela estava aliviada e por que o alívio parecia tanto como uma derrota. Na manhã seguinte, Rita acordou com a sensação de que precisava resolver aquilo. Não pelo hotel, nem por Petrópolis, mas por ela. Pelo direito de ao menos tentar. Ela esperou o Léo terminar o mingau, limpou a boca dele com um pano úmido e pegou o celular. O número da irmã estava ali. Ela ligou sem pensar demais. "Alô?", disse a irmã do outro lado da linha. "Sou eu, tudo bem?" "Tudo. O Léo melhorou daquela gripe?" "Melhorou. Ó, eu preciso te pedir uma coisa." Rita desembuchou sem nem pensar muito. Silêncio. Rita sentiu o tom mudar antes de qualquer palavra. "É que o Jorge conseguiu uma diária em Petrópolis de sábado para domingo e eu queria saber se você podia ficar com o Léo." A irmã respirou fundo e Rita já sabia o que vinha. "Ai, Rita, que pena. Sábado meu marido marcou a visita na família dele. Vem todo mundo para cá, não dá para ter criança no meio, você sabe como é." Rita sabia, sempre sabia. A irmã não falou por maldade, ela disse por logística. A família do marido dela vinha uma vez por mês. E quando vinha, a casa virava um formigueiro de adulto falando alto e adolescentes correndo.
Léo, com 3 anos, não cabia naquele cenário, não cabia em lugar nenhum, pelo visto. Tudo bem, Rita respondeu. Depois eu vejo. Desligou, não discutiu. Não disse que estava cansada de ouvir não dar, que estava cansada de entender, que estava cansada de ser compreensiva com todo mundo, menos com ela mesma. Só sentou na cama e ficou olhando para o nada. O portão elétrico rangeu lá embaixo. O café, passado mais cedo, ainda tinha cheiro na cozinha. A borra no fundo estava fria. Léo estava no chão da sala, apertando o giz de cera vermelho com tanta força que a ponta estalou e voou para debaixo do sofá. À noite, Jorge apareceu na área de serviço. Ela estava recolhendo uma roupa que já estava seca e mexia no varal sem mexer em nada, só para ter as mãos ocupadas. Conseguiu? Ele perguntou. Não. Ela não explicou, não disse que a irmã tinha visita, que não tinha mais para quem ligar, muito menos disse que ela estava cansada de ser a única responsável por tudo. Ele acenou com a cabeça uma vez, duas, pegou a chave do apartamento dele e voltou para casa. Não teve briga, não teve nada que Rita pudesse nomear como injustiça. Teve um cansaço que os dois compartilhavam, cada um do seu lado do corredor e que nenhum dos dois sabia como dividir. Ela ficou ali na área de serviço com uma camisa seca na mão, olhando para o varal. Pela primeira vez em muito tempo, Rita sentiu o peso de ser a única adulta da casa. Não era culpa do Léo, não era culpa do Jorge, não era culpa da irmã. Era só um fato. Não tinha ninguém para segurar a barra e ela não sabia mais se aquilo era força ou solidão. Sabe quando você olha para a sua vida e percebe que não tem mais ninguém para quem você pode passar o bastão? Que você é a única adulta, a única que resolve, a única que fica acordada até tarde pensando como é que vai fazer para resolver? Se você já sentiu esse peso, me conta nos comentários aqui embaixo como é que você lida com isso, porque a Rita ainda não sabe e talvez você também esteja aprendendo. Era sexta-feira. Rita estava na cozinha lavando a mesma xícara já há 3 minutos quando a ideia veio. Não era um plano, era mais um impulso daqueles que a gente tem quando já tentou tudo que era racional e só restava o instinto. Dona Célia, apartamento 304. Rita enxugou as mãos no avental antes de subir. Bateu na porta dela com 3 batidas secas. Dona Célia abriu a porta com a TV ligada no fundo, uma novela repetida que ela já tinha visto 2 vezes. Dona Célia, eu preciso te pedir uma coisa. Ela explicou rápido. O hotel, Jorge, sábado, a irmã que não podia, a creche que não abria no final de semana, falou tudo de uma vez, sem respirar, como quem arranca um band-aid. Dona Célia ouviu tudo em silêncio. Coçou o braço, olhou para o corredor onde a televisão continuava passando a mesma novela. Pode deixar, ela disse, mas são R$100. Sim, sim, claro, Rita respondeu antes de pensar se ela tinha os R$100 para pagar. Desceu as escadas com o coração batendo já no pescoço. Um frio na barriga, que parecia errado, mas ela não tinha um nome melhor para dar para aquela sensação. Ela preparou a mochila do Léo como quem prepara assim um documento oficial. O horário do banho, o desenho favorito, Patrulha Canina, não confundir com outro. O pijama, a escova de dente, o urso de pelúcia que ele não largava, mesmo já com o braço meio solto. No sábado de manhã, Rita subiu com o Léo no colo. Ele estava de pijama ainda, com o cabelo desgrenhado e o urso pendurado pela perna. Dona Célia abriu a porta com os braços abertos. Vem, meu bem, vovó Célia vai cuidar de você. Léo fez bico. Não esperneou, mas ele fez aquele biquinho, sabe? Aquele que o lábio inferior empurra para frente assim e desmontava a Rita por dentro. Ela se ajoelhou no chão do corredor, olhou o filho nos olhos. Mamãe volta amanhã, tá bom? Ele não respondeu, só apertou o ursinho com mais força. Rita beijou a cabeça dele, sentiu o cheiro de shampoo de infância, levantou, desceu as escadas sem olhar para trás, porque se ela olhasse, ela não ia mais. O portão elétrico rangeu quando ela passou.
Jorge estava no ponto de ônibus já com as duas mochilas, a dele e a dela. Ele não sorriu quando a viu chegar, ele olhou para o rosto dela, viu a tensão, viu o olho vermelho, viu a mão que ainda tremia um pouco. Tem certeza? Ele perguntou. Rita parou na frente dele. O ônibus estava descendo a rua. Ela podia ouvir o motor, o barulho do freio, a porta abrindo. Ela respirou fundo. Não, mas eu vou mesmo assim. O ônibus balançava na serra. Rita estava sentada do lado da janela, com a testa apoiada no vidro. Jorge dormia ao lado, a cabeça inclinada, a respiração calma. Ela não conseguia dormir. O corpo estava ali no ônibus, mas a cabeça ainda estava lá no corredor do 304, no biquinho do Léo, na mochila com bilhete escrito à mão. O ônibus entrou numa curva e o sol bateu no rosto dela. Ela fechou os olhos. E foi ali que aconteceu. Não foi uma epifania com música de fundo, não foi um raio de luz, foi uma lembrança que subiu do estômago silenciosa e sem aviso. Ela se viu no fórum, 7 anos atrás. Os corredores compridos, o chão de granito brilhando, o som dos saltos ecoando. Ela estava sozinha. Não tinha ninguém com ela. Não tinha marido, não tinha irmã, não tinha amiga segurando a mão. Só ela e uma pasta com os papéis da adoção. Ela lembrou da mão tremendo na hora de assinar. Lembrou da assistente social perguntando se ela tinha certeza que queria seguir sozinha. Lembrou da resposta que ela deu na hora, sem hesitar. Tenho. Aquela mulher sabia o que queria. Ela não esperou permissão de ninguém para ser mãe. Ela entrou sozinha naquele prédio, preencheu os formulários, esperou 4 anos e recebeu um bebê de 3 dias no braço. Sozinha. Rita abriu os olhos. A serra passava lá fora, verde, densa, viva. Ela estava esperando permissão de si mesma para viver. Ela não disse nada para Jorge. Ele continuava dormindo, com a cabeça inclinada, o braço cruzado sobre o peito. Ela estendeu a mão e apertou a mão dele. Só isso. Ele apertou de volta, ainda dormindo, como quem responde a um sonho. E o ônibus continuou subindo a serra. Sabe quando você lembra de quem você era antes da vida pesar? Antes das contas chegarem, a rotina, antes de aprender a dizer não para si mesma? A Rita lembrou, no meio do caminho para Petrópolis. E se você também quer lembrar, se você quer continuar encontrando histórias como essa, que elas não te dão uma lição, mas elas te reconhecem, se inscreve aqui no canal, porque a gente não vem aqui para aprender a viver. A gente vem aqui para lembrar que a gente já sabe. O domingo chegou no final da tarde com a luz dourada entrando pelas frestas da janela do ônibus. Rita e Jorge desceram na parada de sempre. O portão elétrico rangeu quando eles passaram. Subiu os degraus de 2 em 2, com a mochila batendo nas costas, o cheiro de Petrópolis ainda no casaco. Foi direto lá para cima e bateu na porta da dona Célia. A porta abriu. O Léo estava no chão da sala com um urso de pelúcia com o braço solto e um giz de cera na mão. Ele levantou a cabeça quando viu a mãe. Fez um biquinho de novo, aquele lábio empurrando para frente, mas estendeu os braços. Rita se ajoelhou, segurou o filho, apertou ele assim por uns segundos mais forte do que o normal. Ela não disse nunca mais vou te deixar, não disse mamãe voltou. Só ficou ali com o peso dele no colo, sentindo a respiração quentinha dele no pescoço. Tá bom? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça que sim, enfiando o rosto no ombro dela. Dona Célia ficou na porta com R$100 amassados na mão. Rita agradeceu, pegou a mochila do Léo, desceu as escadas com o menino no colo. Na área de serviço, o varal estava vazio. O sol já estava baixo, batendo no azulejo branco. Rita sentou o Léo no chão com os gizes de cera. Ele começou a desenhar. Um círculo amarelo, um risco vermelho, a ponta do giz estalando de tanta força. O portão rangeu de novo, ela ouviu os passos no corredor. Jorge apareceu com 2 xícaras de café. A borra no fundo, o cheiro de pano quente. Ele não perguntou como foi o reencontro, sabia
que aquele não era o melhor momento para fazer essa pergunta. Ele só estendeu uma xícara para Rita e sentou no banquinho ao lado dela. E os três ficaram ali em silêncio. Léo desenhava no chão. Jorge olhava para Rita. Rita olhava para o filho. E o café esfriava na xícara. E pela primeira vez, ela sentiu que não precisava mais escolher. Sabe, enquanto eu montava essa história, teve um detalhe que me marcou. Não foi o biquinho do Léo, apesar de eu achar biquinho de criança fofinho. Foi a borra de café. Aquela borra fria que aparece em momentos diferentes da história, como se a vida da Rita tivesse sempre ali parada, esperando alguém decidir se lava ou deixa quieto. E eu acho que a gente passa a vida esperando o momento certo, a permissão certa, a pessoa certa para segurar a barra. E no final, quem segura somos nós mesmas. Não é porque a gente queira, mas é porque às vezes não tem mais ninguém, né? A Rita não resolveu tudo. A rede de apoio dela continua frágil. O dinheiro também continuava curto. Jorge ainda queria viajar mais do que ela podia. Mas ela conseguiu. Não esperou a solução perfeita, ela construiu uma imperfeita. A mulher que construiu a maternidade sozinha aprendeu que ela também pode construir espaço para si mesma, um café por vez. A Rita é uma personagem fictícia, mas ela não saiu do nada, ela saiu de mulheres reais, que contam que estão cansadas de serem a única adulta da casa, que amam seus filhos, mas que também amariam um final de semana em Petrópolis, e que às vezes elas não sabem mais onde termina o cuidado e começa o pagamento. O novo rumo da Rita não é uma virada mágica, é um movimento pequeno, humano, imperfeito. O gesto de estender a mão e apertar a mão de alguém que está dormindo, é isso. Cura não é milagre. Cura é lembrar, no meio do caminho, que você já foi corajosa antes. E eu quero ouvir de você. Me conta nos comentários qual foi a última vez que você sentiu que precisava de permissão para viver e de quem é que você estava esperando essa permissão vir. Pode ser que a sua história vire um roteiro aqui no canal também, porque a gente não vem aqui para aprender a viver, a gente vem para lembrar que a gente já sabe. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Não é para ajudar o algoritmo, é para a gente continuar encontrando umas às outras. E você já sabe, depois da tempestade, a essência reaparece. Um beijo e até a próxima história.